Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, do Diário do Nordeste, espaço onde a voz feminina ganha protagonismo, ainda mais o protagonismo que realmente merece. Abordamos, falamos sobre assuntos do nosso universo e também trazemos histórias de mulheres reais que possam empoderar outras mulheres. O tema de hoje é para falar sobre o projeto de lei que ficou conhecido como PL do Aborto, que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e que equipara o aborto ao crime de homicídio. É um assunto que vem repercutindo bastante e nós vamos falar o que propõe de fato esse texto e quais as consequências para a vida e a saúde das mulheres. Eu gostaria de apresentar as minhas convidadas de hoje. Eu tenho aqui comigo Ana Paula Araújo, conselheira federal da OAB. Um prazer enorme tê-la aqui comigo no podcast A Vida é Delas. Prazer é nosso. Gratidão pelo convite. Gratidão também. Também temos aqui a doutora Liduína Rocha, médica obstetra, que faz parte do Coletivo Rebento, que é um coletivo de médicas e médicos em prol que defendem a ética e a democracia no nosso país. Doutora Liduína, um prazer enorme também tê-la aqui com a gente. Obrigada. É um tema muito difícil, mas é uma alegria ter vocês duas nesse diálogo. Então, desde já agradeço pela disponibilidade. Realmente é isso, como a doutora Liduína falou, realmente é um assunto que não é tão simples de ser abordado, mas que é necessário e urgente. Então, eu agradeço pela disponibilidade, por estarem aqui trazendo informação, acima de tudo, para quem nos assiste aqui no nosso podcast. E eu queria começar justamente bem do início mesmo, entendendo o que propõe o projeto de lei 1904, que equipara o aborto ao crime de homicídio. O que propõe, de fato, esse PL, que foi conhecido como PL do aborto, e as consequências, caso esse texto, de fato, seja aprovado. Porque hoje, pela lei, é permitido um aborto legal dentro de 3 possibilidades, em caso de estupro, em caso de feto anencéfalo e também em caso a gravidez seja um risco para a saúde da mulher. Então, caso esse texto, esse projeto de lei seja aprovado, o que muda de fato na legislação? Eu vou pedir permissão para começar falando. Acho que a Ana Paula vai falar bastante do projeto de lei, mas eu acho que a primeira grande confusão que a gente deve desfazer e que ela é propositalmente feita é a confusão entre aborto espontâneo e tempo cronológico de aborto espontâneo com o direito ao aborto previsto em lei. Quando a gente fala de aborto espontâneo, a gente coloca temporalmente porque as causas das perdas gestacionais elas vão mudando com a idade gestacional. Então, quando há um aborto espontâneo com 19 semanas, eu tenho que pensar em alguns diagnósticos. Quando há com 7 semanas, outro diagnóstico. Então, por isso que nós usamos, do ponto de vista da obstetrícia, essa cronologia. Essa é uma questão. O aborto previsto em lei é o direito à interrupção da gestação e não se fala em idade gestacional das mulheres que estão nessas 3 condições que você citou, Thais. Então, as mulheres que são vítimas de estupro, e aí vale ressaltar que, infelizmente, a maioria das mulheres que são vítimas de estupro são crianças e adolescentes e perpetuam um ciclo de violência e de pobreza, porque elas vão abortar, depois elas vão engravidar na adolescência e elas vão ser a mãe daquele menino, daquele jovem que vai sofrer violência policial e que vai ser morto um pouco mais já na frente. Então, quando a gente está falando dessa questão, a gente está falando de ciclo de pobreza, de vulnerabilidade social, e a gente nunca pode perder essa perspectiva. Então, o aborto é previsto em lei na situação de estupro, na situação de risco de morte materna e, mais recentemente, a partir de 2012, nos casos de anencefalia. Nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes, vale ressaltar que essa legislação, o Código Penal, é de 1940. Nós estamos discutindo retroceder para antes de 1940. E essa legislação, ela aconteceu muito em função de dar conforto aos profissionais de saúde, naquela época, em prestarem assistência e muito menos nos direitos das mulheres. Então, que bom que veio esse PL e nos fez nos organizarmos mais, com mais força, irmos para as ruas e mostrarmos que não, diferente do que está pensando, nós não queremos retroceder em direito, muito pelo contrário, a gente quer discutir a ciência e a gente quer discutir expansão de direito. Bom, eu queria chamar a todas que estão aqui nos ouvindo, a todos, para a gente começar essa fala com uma frase da Raquel, nossa querida Raquel de Queiroz.
cearense, mulher de luta. E ela tem uma frase muito forte, eu li essa frase há muitos anos atrás, e ela sempre me marca muito. E nesse momento que nós estamos vivendo, me marcou mais ainda. É assim: fala-se muito na crueldade e na bruteza do homem medievo. Mas o homem moderno será melhor? Então, será que nós estamos melhores no século XXI? Será que nós, enquanto cidadã e cidadã, para além do objeto só direito, nós somos mais empáticos, mais acolhedores, ou nós estamos querendo realmente punir as pessoas que são mais vulneráveis, que mais mereceriam um olhar empático de nós, individualmente, e do Estado? Então, essa dor que a Raquel sempre soube retratar muito bem nos seus livros, que me dói agora ver um PL desse. Porque, a meu ver, um PL desse está voltando à bruteza e à crueldade da Idade Média. E com foco nos corpos das mulheres. Por que é com foco nos nossos corpos? Porque o Brasil já tinha, vamos dizer, que consolidado essa realidade de aborto legal. Nas situações, inicialmente, de violência sexual, estupro, e na situação inicialmente da mãe ter problemas de saúde e risco de vida. Já nesse século veio a questão do feto anencefálico, que também era uma necessidade onde os profissionais de saúde já indicavam que era retardar uma gravidez que ia trazer mais sofrimento. Então, quando a gente consegue consolidar juridicamente, vem um PL desse que traz à tona um pensamento da idade medieval, onde eu começo a estabelecer limite temporal para a execução de um aborto legal. Mas as mulheres, as meninas brasileiras que não conseguem efetivar o aborto legal antes das 22 semanas, que estão querendo pegar esse marco, muitas vezes é pela negativa do próprio Estado. É o Estado que nega a ela um direito dela constitucional, legal e convencional, porque o Brasil é signatário das grandes convenções internacionais de proteção a meninas e mulheres. Então, nós somos signatários da Convenção de Belém, que completou 30 anos esse ano, e o Brasil ratificou em solo brasileiro que deveria criar leis para prevenir violência e punir qualquer violência com criança e adolescente. Nós somos signatários da Convenção Internacional de Proteção à Criança e adolescente. Somos signatários de várias tratativas de proteção à mulher, inclusive do que tanto se fala hoje no Brasil e no mundo, que são os ODS. A Agenda 2030. E o ODS 5 é exatamente esse, o enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. E um PL desse afronta e violenta meninas e mulheres, e em especial meninas. Não são nem só adolescentes, são meninas de 9, 10, 11 anos, que estão em estado de serem mães sem nem saberem por quê, porque são violentadas dentro das suas casas, porque é pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo irmão, pelo vizinho, porque isso está lá no Fórum de Segurança Nacional, também não é um dado nem meu, nem da doutora, e nem da Thaís, isso é um dado que está lá, disponível no site do Fórum de Segurança Nacional, que é composto por todos os agentes de segurança que atuam na segurança, que nós temos um índice de algo em torno de quase 70% de meninas violadas e violentadas. Violadas no seu lar e violentadas sexualmente dentro do lar, que é onde ela deveria ter segurança. Então, como é que essa menina de 9, 10, 11 anos, que começa a gestar uma criança, ela nem sabe. Ela não tem a dimensão de maturidade corpórea. E ela, quando percebe que a barriga está crescendo, ela vai buscar em quem? Porque se foi o pai, ou o padrasto, ou o tio, ou o irmão. Então, ela demora-se a perceber disso. E quando ela busca o Estado, muitas vezes o Estado está negando a ela. Então, ultrapassam essas semanas. E a lei não estabeleceu limite temporal. Vamos explicar, então, direitinho essa questão do projeto de lei. O que ele prevê exatamente para quem está nos assistindo, para a gente começar bem realmente do início mesmo para entender o que é esse projeto de lei, o que ele propõe exatamente. Bom, o deputado Sóstenes, estabeleceu esse projeto de lei em maio, onde ele coloca como limite para a execução do aborto legal não poderá ser feito após 22 semanas de gestação. Após esse período, ele quer criminalizar a mulher ou menina que execute o aborto. Ou seja, ele está estabelecendo que aquela que é vítima passa a ser homicida, porque ele iguala o crime. Se for feito um aborto após 22 semanas, mesmo nos casos previstos em lei,
que são os 3 casos que a doutora falou, né? Estupro, fetos anencefálicos e mulher com risco de vida. Se ela assim o fizer, ela poderá ser processada e punida como um homicídio simples, ou seja, a pessoa de vítima passa a ser homicida. É uma inversão e um desequilíbrio, porque aquele que é o estuprador vai ter uma pena menor do que a vítima. E só reforçando, Ana Paula, nós estamos falando de 70% dos casos de aborto previsto em lei. 70% deles acontecem com meninas de menos de 14 anos. Reforçando de que toda relação sexual mantida com uma menina de menos de 14 anos configura estupro de vulnerável. Mesmo Então, com consentimento ou sem consentimento. Sem consentimento é estupro de vulnerável. Então, essas meninas, elas têm direito, e essa é uma realidade de quem está na assistência, assim, elas chegam sem nem perceber que estão grávidas. Tá? Assim, abrindo aqui um dos momentos da minha vida de residente que mais me impactou foi uma mãe que veio de uma cidade do interior com a filha porque a barriga estava muito grande, ela ia para o hospital universitário e quem estava na ambulância percebeu que a menina estava parindo. Então, essa menina chegou parindo. Nossa. E não conseguia, nem ela nem a mãe conseguiram perceber a gestação. A gente está falando de acesso à informação. E as condições de maior vulnerabilidade são as condições de maior violência. Né? Quando a gente vai para as pessoas que não têm alfabetização, que estão em zona rural, que são povos originários, fica uma normalização dessa violência que é impressionante. É como se esses corpos pudessem estar mais expostos à violência. Então, nós estamos falando de meninas, de crianças. E aí a professora Débora Diniz, que é uma antropóloga que faz a pesquisa nacional de aborto, que está na 3ª edição, 2021-2022, foi a publicação da 3ª edição, ela tem repetido muito 2 coisas. Discutir aborto não é pauta de costume, é direito reprodutivo, é direito humano. Tá? Não se trata do que cada um de nós pensa a respeito da vida ou das nossas crenças, é um direito que a gente precisa assegurar, para não retroceder para a Idade Média. E a outra coisa não é que essas meninas demoram, é que ao procurar o acesso muitas vezes é negado. A gente vê, né, pelas condições mesmo em que essas meninas estão inseridas, né? Toda a estrutura, assim, quando ela vai, existe uma desinformação muito grande, inclusive entre os profissionais de saúde, que acham que tem que judicializar o que a justiça já resolveu, assim, uma menina com menos de 14 anos não precisa passar por todo um processo legal para ter direito à interrupção da gestação, mas isso às vezes é postergado. Essas meninas, elas têm que se deslocar. Tem um dado que é muito significativo, só 2% dos municípios brasileiros têm pontos de referência de assistência ao aborto legal. Menos de 2%? 2%. A gente está falando em nível Brasil. Porque fica muito nas capitais, e algumas capitais atualmente têm se negado. O interior não tem, a doutora pode nos dizer melhor, não tem maternidades com um espaço constitutivo para essa acolhida dessa criança ou dessa mulher que foi vítima de estupro. Porque também não é só executar a mecânica do aborto, mas é acolher, ter assistência social, ter psicólogo. Não tem, Thaís. É isso, é muito mais do que uma técnica de abortamento, Isso. É um cuidado de saúde, um acolhimento, que é o básico para pessoas, mulheres nessa situação. E aí, no mundo todo, quando se discute política pública para redução, em termos absolutos, numéricos, do número de abortos, a política pública que é efetiva é a descriminalização e a legalização. Quando o Estado passa a ser efetivamente responsável pela assistência, nessa estrutura multiprofissional, interdisciplinar, com psicólogo, com assistente social, com outros profissionais de saúde, o Estado passa a garantir acesso à informação, acesso ao método contraceptivo, se diminui novos abortamentos, porque é uma realidade, uma menina que passou por um primeiro abortamento antes de 18 anos, ela tem uma chance enorme de ter recorrência desses abortamentos. Então, a gente está discutindo aqui não só uma questão de saúde pública, mas uma questão de direitos humanos. Né? É por isso que a OAB, o Conselho Federal, na segunda-feira passada, pautou um parecer, e o parecer ele não era com foco só no jurídico.
apesar de nós sermos conselheiras, né, um conselho federal da OAB, mas o nosso parecer de 41 laudas perpassa pela questão da saúde pública, da saúde coletiva, dos direitos humanos, para chegar na questão da constitucionalidade, na questão do direito penal. Porque, como uma das coisas que a gente tem pautado lá o Brasil precisa sair de um cenário, quando a gente pega o mapa mundo, né, que está difícil ver um mapa mundo físico, né, mas enfim, vamos tentar abstrair. Quando você começa a marcar os países do mundo, o Brasil está ranqueado um dos países que menos protege as meninas e mulheres. E quando você quer restringir ainda os poucos direitos que nós temos assegurados, a gente vai para o mapa da cor vermelha. Enquanto a Europa, a Argentina mesmo, já evoluiu nos direitos reprodutivos, nós estamos numa perspectiva, né, de retroceder. Então, a política pública brasileira precisa deixar de ser uma política pública do governo do momento para ser uma política pública de Estado. O que eu quero dizer com isso para os nossos ouvintes? Que ela precisa independer de qual partido, qual a pessoa que está na gestão do momento. Por exemplo, o Ceará é referência na política pública de proteção a esse direito que a mulher tem de permanecer ou não com essa gestação. Nós temos a acolhida aqui em Fortaleza e os procedimentos de saúde pública sendo, sem precisar judicializar, a partir só de uma entrevista com a psicóloga lá nos hospitais, o médico ginecologista e o médico obstetra decidem que aquela situação é uma situação que se enquadra nos 3 critérios. Mas isso é o gestor e a forma com que o Ceará vê. Então, isso tem que ser uma política pública de Estado, não pode ficar nessa vulnerabilidade à mercê de quem interpreta. Porque nós temos aí um direito que é inalienável, que é o seu próprio corpo. E o Brasil já definiu quem é criança, quem é adolescente e quem é adulto. Nós temos o Estatuto da Criança, que estabelece de 0 a 12 anos é criança, de 12 a 18 é adolescente, depois de 18 você está enquadrado como uma mulher, um homem, né? Na questão jurídica falando. Mas o que eu faço para fortalecer uma política pública de Estado para que essas meninas em suas casas possam se sentir seguras? E ao não ter a segurança, porque nós temos uma subnotificação muito grande, Thaís, ainda. Isso quem diz é o Fórum de Segurança. Indica 70%, mas tem outro tanto aí que a gente está às cegas. Porque tem meninas que até abortam naturalmente, porque não tem nem o corpo constituído ainda. Então, aquele corpo não fortalece, não é isso, lembrando doutora? que o aborto, nessa idade, em crianças, aumenta em 5 vezes a chance de morte materna. Eu vou trazer aqui alguns dados para a gente, para engrossar aqui o caldo da nossa conversa. Inclusive, a doutora Liduína me passou antes do início do nosso podcast, que é a Pesquisa Nacional do Aborto, né, doutora Liduína? Em 2022, que é o dado mais recente que a gente tem nessa pesquisa, que foram registrados 500 mil abortos, metade vai precisar dessas mulheres, precisa de assistência hospitalar, 70% desses abortos acontecem em crianças e adolescentes com menos de 14 anos, aquele dado que a senhora trouxe anteriormente para a gente, né? E essas crianças, muitas vezes, e mulheres, não só crianças e jovens e mulheres também, mas essas mulheres, elas acabam, quando não encontram o serviço de abortamento legal para fazer um aborto dentro das condições permitidas, elas muitas vezes acabam procurando abortos clandestinos, nesse serviço clandestino, que é um risco para a saúde dessas mulheres, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Sim, o aborto é a 4ª causa de mortalidade materna no mundo e no Brasil. Lembrando que mortalidade materna é um marcador de vulnerabilidade social. 99% das mulheres que morrem na gravidez, no parto e no puerpério, estão na parte de baixo do hemisfério global. Estão na América Latina, na África e na Ásia. A chance de uma mulher, ao longo da sua vida reprodutiva, morrer de gravidez na África é de 1 para 16. Ou seja, a cada 16 gestações, uma mulher vai morrer. A chance de que isso aconteça na Europa e nos Estados Unidos e Canadá é 1 para 3.200. Olha a diferença. Então, nós estamos falando de que a ciência já resolveu essas mortes. 99% dessas mulheres que morrem, morrem de causas preveníveis, incluindo infecção secundária a aborto, incluindo hemorragia e incluindo hipertensão também, que são as 3 principais causas. Então, as coisas elas se alimentam. Quando a gente está falando de direito ao aborto e está falando de mortalidade materna, a gente está falando de violência de gênero, que a gente precisa compreender, que é estrutural.
né? E que a gente tenha pequenos avanços, mas é assustador quando a gente tem a perspectiva de um grande retrocesso como esse. Porque esse é um retrocesso que não vai só regular a questão em si, ela diz muito sobre os nossos corpos, sobre a alienação que está se propondo em relação ao direito de escolha dos nossos próprios corpos. E aí a palavra vulnerabilidade ela é fundamental. Essa pesquisa nacional de aborto é uma pesquisa que é feita em que a mulher precisa redigir. Então, ela já tem um viés importante que a própria pesquisadora chama atenção, precisa ser uma mulher alfabetizada. E ela foi aplicada em zonas urbanas. Então, nós, no rincão mais vulnerável, na África, que existe em cada um dos nossos estados e que a gente às vezes não consegue enxergar, é onde estão as situações de menos negativa de direito. E as políticas públicas, elas precisam ser pensadas, primeiro pautada na ciência. Quando a gente nega a ciência na construção de qualquer política pública, a chance de mortes evitáveis é enorme, vide a pandemia, em que se estima que mais ou menos 500 mil mortes poderiam ter sido evitadas no Brasil. E quando a gente nega o processo histórico e nega a ciência em relação a essa questão de saúde pública, a gente vai promover mais morte, mais mutilação, menos acesso a direito e mais abortamentos clandestinos. A gente não... Quem não quer descriminalizar o aborto, não está pensando nem na mulher, nem na criança, nem em política pública. Está usando uma régua que pode ser cultural, que pode ser moral, e que a gente tem que respeitar de cada um, mas não na construção de política pública. Mas o Estado é laico. Exato. A nossa Constituição assegura que o Estado brasileiro é laico. Então, as inclinações religiosas, valorativas de cada família, de cada pessoa, ficam no âmbito da família e da pessoa no âmbito privado. Porque esse PL, ele traz um choque, o que a gente chama em direito, é antinomias jurídicas, mas traduzindo, é um conflito normativo imenso. Por quê? Como eu expliquei antes, criminaliza a vítima, entretanto, até 14 anos você tem aqui um estupro de vulnerável que já é protegido pelo Código, mas aí diz, não, mas você é vulnerável, você foi estuprada, mas aí se você passou de 22 semanas, você é criminosa. Então, vou ter um conflito dentro do próprio Código. Eu tenho um conflito quando a nossa Constituição diz que o direito à vida é inabalável e essa proteção da liberdade também é inabalável. Então, a pessoa tem a consciência da sua livre escolha do seu corpo, sem adentrar na questão dos valores ou da religião. O Estado é laico. Então, quando a gente tem esse conflito entre um PL, que de pronto já era para ter sido encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa Legislativa, no caso a Câmara dos Deputados, e ser declarado inconstitucional, porque ele fere a Constituição, fere as convenções internacionais, fere o próprio Código que protege o estupro de vulnerável, né? Porque penaliza, inclusive, sim, como violador aquele homem que cometa alguma relação sexual com a pessoa menor de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável em qualquer situação, mesmo que a mulher, em tese, aquela criança, aquela adolescente, em tese, permita, mas ela permite sem falta a ela ainda esse manejo social. Então, ela está ali envolvida, muitas vezes, numa situação de poder econômico, ou político, ou social. Então, nós temos uma fragilidade muito grande de gênero, enquanto no Brasil, essa fragilidade é de gênero e econômica, porque enquanto no Brasil, por exemplo, no direito, a gente hoje já trabalha com julgamento com perspectiva, com protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é uma categoria jurídica super contemporânea que o STF, CNJ tem adotado em todos os tribunais. Então, aquela mulher que consegue acessar o tribunal, e normalmente é uma mulher mais favorecida economicamente, ela consegue ter esse protocolo que a protege. Enquanto isso, o Brasil punitivista vai e diz, não, mas você que é vulnerável, que você não tem nem a noção da sua capilaridade econômica, porque você não tem, você é vulnerável economicamente, porque o Brasil, eu sempre tenho dito isso, o Brasil se funda um país punitivista, porque o seu primeiro código é o Código Criminal, em 1850. O seu segundo código, que deveria ser o civil, não só porque eu também amo o direito civil, não é o Código Comercial. Ou seja, eu vou punir, vou prender os vulneráveis, na época, preto, indígenas e periféricos, eu vou proteger a propriedade, mas eu não protejo as pessoas. Só vem depois, no Brasil, República, com o Clóvis Bevilacqua, nosso cearense, é que vem fazer o Código Civil.
Então eu deixo todos vulneráveis. E nessa capilaridade social, os homens não são tão vulneráveis. Na capilaridade social somos mulheres e meninas. Sim. E meninos também. E a violência, a vulnerabilidade, eu concordo integralmente, ela é de gênero, mas ela é também de classe e de raça. A gente não pode perder essa perspectiva pelo princípio da equidade, inclusive. Quando a gente está falando em política pública de saúde, a gente tem que olhar os mais vulneráveis como os primeiros a serem assistidos pela política pública. Então, e essa é a missão do SUS, não é isso? É a missão do SUS. Se hoje, 1 em cada 7, na pesquisa anterior de 2018, era 1 em cada 4 a 5 mulheres declarava que já tinha vivido a experiência de um aborto ao longo da vida reprodutiva. Essa pergunta foi refeita agora em 2021, 2022, e diminuiu um pouco o número, 1 para cada 7 mulheres. Então, eu volto a dizer, a gente está falando em um percentual muito grande de mulheres que declaram ter vivido essa experiência. Fora as subnotificações, que é imensa. Né? Que é imensa. As mulheres que não têm coragem de dizer por preconceito, dói, por e dói para elas também. Não é fácil, imagino para uma mulher que realiza um aborto, né, doutora? Afirmar que isso aconteceu. É uma outra questão, assim, existe, de novo, uma construção estigmatizada, mas também planejada culturalmente, de descrever essa menina, essa mulher que vivenciou essa experiência como irresponsável, como leviana, como... na verdade, a pesquisa ela vai moral, né? A pesquisa ela vai reforçando edição após edição, que a mulher que aborta somos nós, todas nós estamos passíveis dessa, independente de classe social, independente de raça, independente de vulnerabilidade econômica, mas as que morrem. As que morrem estéreis. São as negras, são as moradoras de zona rural, são as periféricas, são as que não têm acesso a nada. Inclusive, não tem acesso ao direito reprodutivo. E é por isso, Thaís, que Thaís e Liduína, tenho feito esse embate que eu vou trazer para vocês agora. Esse ano, a Lei Maria da Penha completa 18 anos. De uma outra situação de vulnerabilidade, de violência, o Brasil foi condenado, né? Sofreu uma punição pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que se nós insistirmos nesse PL, possivelmente receberemos a demanda da Corte Interamericana e seremos punidos. Mas por que eu trouxe a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, que vem no contexto que todos nós sabemos, da violência doméstica e familiar em face a essa cearense, Maria da Penha, ela tem um artigo que eu acho fantástico. E se esse artigo, na perspectiva minha, das minhas pesquisas, já tivesse sido implementado, e a lei está completando 18 anos agora em agosto, talvez o que nós estamos pautando hoje tivesse numa categoria bem mais reduzida. O que esse artigo 8º diz? O artigo 8º, ele diz mais ou menos assim: a política pública para o enfrentamento à violência doméstica e familiar deverá ser executada pela União, Estados-membros, município, Distrito Federal e o terceiro setor, conforme segue. Aí vem uma série de itens, o inciso 9º. O inciso 9º eu acho ele fantástico, doutora. O inciso 9º diz assim: é conteúdo obrigatório em todos os níveis educacionais. O que é nível educacional no Brasil de uma maneira... Porque a normativa a gente tem que analisar de maneira sistêmica. Então, o nível educacional no Brasil é nível fundamental, médio e superior. Esses são os níveis educacionais pela LDB. E o superior é graduação, mestrado, doutorado, especialização. Ou seja, toda essa... Conteúdo obrigatório. E olha que lindo. É uma lei para violência doméstica, né? Mas ela diz o conteúdo obrigatório, e quando a lei diz conteúdo, não quer dizer que tem uma disciplina. Pode ser um conteúdo transversal, e deveria, inclusive, ser. Deve ser. Dos direitos humanos, da educação em direitos humanos, da educação étnico-racial, de gênero, e só por último é que ela fala em violência doméstica familiar. Porque a violência doméstica familiar ela ocorre porque houve uma violação de direitos humanos. Em muitas outras perspectivas que precedem a econômica, a social, a política, a étnico-racial, por isso que a lei colocou étnico-racial, a questão de gênero, porque apesar de nós mulheres hoje sermos maioria no IBGE, nós somos uma minoria política. Nós temos hoje quantas mulheres governadoras, prefeitas, deputadas, em todos os espaços, nas universidades também. Então, enquanto a mulher também não tiver essa representação, a política pública não vai ser uma política pública feminina. Uhum. Ou pelo menos uma política pública, que eu não estou colocando aqui de homens contra mulher, mas igualitária para homens e mulheres. Entendeu? Então, esse artigo, para mim, se todas as escolas do Brasil, de ensino fundamental, médio e superior, e todos os cursos
Eu estou falando aqui do meu curso, que é Direito, que tem todos os cursos nas universidades públicas e privadas. Tratassem direitos humanos, educação em direitos humanos, significa também educação sexual, que é o que a gente precisa. Se as escolas ensinassem as suas meninas como se prevenir, como se proteger de doenças, como se proteger de um estupro, ou como, se em acontecendo, a quem você vai recorrer na rede, quer na rede pública de saúde, quer na rede pública jurídica. Empoderar essas meninas com informação. E isso é o artigo 8º, inciso 9º, é por isso que eu venho falando tanto nele, porque ele precisa ser executado. E isso vale para todas. Por exemplo, uma das dificuldades de acesso e de assistência que, infelizmente, a gente enfrenta é o que se chama de objeção de consciência dos profissionais de saúde. Lembrando que a objeção de consciência, ela deve ser respeitada, mas ela é de caráter individual, pessoal. Então, serviços de saúde não podem objetar consciência. Os serviços de saúde têm que garantir o que a lei prevê como direito para essas meninas e essas mulheres. E não deve dificultar o acesso. Então, existe uma inversão muito grande. Eu estou na supervisão da residência da Escola de Saúde Pública e no primeiro ano da residência a gente resolveu exatamente de maneira abordar essa questão. Então, os residentes eles passam um mês num serviço de acolhimento a mulheres vítimas de violência. Independente, inclusive, de qual vai ser o desfecho, de como essas mulheres vão decidir sobre o desfecho de seus corpos. E a gente fez isso no primeiro ano da residência exatamente por perceber que se a gente não dialoga nesse primeiro momento, a objeção de consciência ela vai aumentando, porque aí a pauta de costumes ela acaba pesando muito. Eu pergunto muito às acadêmicas e acadêmicos de medicina, tenho muito próximo a mim, a minha filha fez medicina, eu perguntei ela no início, você estudou alguma coisa sobre educação e direitos humanos? Educação de gênero, educação étnico-racial? Não, mamãe. Aí eu disse, como é que alguém vai atender numa UPA, num hospital público, uma mulher que chega lá, o marido diz, ela caiu da escada. Não, ela foi empurrada. Então, se eu não tenho essa dimensão do gênero, essa dimensão étnico-racial, como é que aí depois eu vou julgar e vou dizer, não, você está grávida e você tem que ter um filho? O Estado falhou na violência familiar, na violência social, no estupro, porque acontece uma violência familiar dentro da família. Aí depois esse mesmo Estado que não formou profissionais para compreender essa violência, aí esse mesmo Estado depois, através de um PL desse, diz, não, você agora está grávida, você vai ter seu filho. Você vai ouvir o batimento cardíaco do seu filho para decidir, como tem alguns estados que estão fazendo. Não, antes de você fazer o aborto legal, você vai ter que ouvir o batimento cardíaco. Gente, isso é uma violência em cima de violência. E isso é assustador, porque estados que estavam à frente nesse processo, como São Paulo, por exemplo, retrocederam. Hoje, infelizmente, nós temos médicos e médicas sofrendo retaliações em vários cenários diferentes. Nós temos algumas pesquisadoras, e aí eu vou citar a Helena Pau, que é uma das pesquisadoras e que está na rede, existe uma rede feminista de ginecologistas obstetras também, porque a gente precisa discutir essa realidade, sofrendo retaliações. A gente tem um Conselho Federal de Medicina que foi ao encontro do PL quando disse que era vetado ao médico o procedimento da sistolia fetal, um procedimento... E querendo punir o médico, né? Sim. Por um processo disciplinar. Sim. Tá? Então, quando você veta o direito ao procedimento, você não está vetando só o médico de fazer, punindo esse profissional, mas você está vetando a todas as mulheres que têm direito também. Agora, eu gostaria da gente voltar um pouquinho mais para esmiuçar o que diz o projeto de lei 1904, né? Em relação a esse marco temporal das 22 semanas, para a gente explicar para quem está nos assistindo, porque há uma discussão muito grande sobre a viabilidade fetal, né, doutora Liduína? É importante a gente explicar isso, porque muita gente lê a matéria, lê a notícia, mas por que 22 semanas, né? E a gente pode discutir isso do ponto de vista jurídico, do ponto de vista médico também. As 22 semanas, elas foram estabelecidas a partir da cronologia do que a gente define do ponto de vista obstétrico como aborto. Aborto espontâneo, ou seja, interrupção da gestação acontecida espontaneamente, é aquela em que o feto tem até meio quilo e tem entre 20 e 22 semanas. Então, esse marco das 22 semanas aconteceu por isso. E aí vem a confusão, a última confusão, se intencionalmente se confundia os conceitos de aborto espontâneo
com direito ao aborto previsto em lei, agora vem a confusão do que é viabilidade fetal. Viabilidade fetal significa que naquele contexto de acesso aos instrumentos de saúde, aquele feto vai sobreviver sem muitas complicações após o nascimento. A chance de um feto sobreviver sem complicações com 22 semanas aqui no Brasil, de uma forma global, é menor que 1%. Então, se usa um conceito, o conceito arbitrário mundial de viabilidade fetal são os fetos que atingem 2 quilos ou 34 semanas. Os fetos que atingem 2 quilos ou 34 semanas, a maioria deles vai sobreviver sem complicações, sem precisar de muitos recursos tecnológicos. Um feto de 22 semanas, não. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, o marco de viabilidade é a idade gestacional de 24 semanas. Aqui a gente vai individualizando. Certamente, um bebê que nasce com 25, 26 semanas nas principais maternidades privadas de Fortaleza tem uma chance razoável de sobreviver. Com 22 Ou semanas, seja, não. Isso é algo muito subjetivo e pode ser questionado. É subjetivo, mas tem um dado muito objetivo. A imensa maioria dos bebês não é a discussão central, é uma discussão que ela vem perpassando para confundir, mas é importante dizer que a imensa maioria dos bebês com 22 semanas que nascem, por exemplo, espontaneamente, nascem prematuramente, eles não vão sobreviver. Tá? Imagine que, eu fico imaginando, porque tem uma situação também na família, um bebê com menos de 22 semanas, ele cabe na mão, não é isso, doutora? Para a gente ter uma ideia, para que os nossos ouvintes possam perceber, cabe na mão. Então, para esse bebê sobreviver, a doutora pode nos dizer melhor, ele precisa de um arcabouço de tecnologia muito grande, de medicação, de estar no local, no UTI neonatal, muito bem equipada, para ter a sobrevida. Por isso que mundialmente é permitido dentro desse limite. Mas o que está se discutindo aqui é, eu tenho um aborto legal, a lei não estabeleceu limite. Claro que o desejável é que seja o quanto antes, mas nós estamos trabalhando no universo de um país muito heterônomo. Enquanto a minha filha tem nível superior, nós temos uma gama populacional que não terminou o ensino fundamental 1, que não tem acesso ao que a gente gostaria que fosse a UPA e o próprio Sistema Único de Saúde. São filas enormes, para fazer um exame de gravidez demora, para fazer um ultrassom demora, para aquela criança de 10, 11, 12, 13, 14 anos perceber que está grávida, até porque o corpo demora a se transformar, levam-se meses, muitas semanas. E muitas vezes se passa desse período de 22 semanas, como está acontecendo agora no Brasil, porque o próprio Estado está negando a essa mulher, só essa reforçar menina. uma ideia, Ana Paula, que eu Sim. acho muito importante, é que não por coincidência, a idade em que culturalmente se reconhece uma grávida é em torno de 22 semanas. Que é quando a barriga já está grande, que é quando a barriga né? começa a crescer. Até lá, você não é capaz de reconhecer. Então, assim, mas como é que não percebeu antes? Às vezes não dá para perceber mesmo. Especialmente meninas que tiveram a menarca, ou seja, tiveram a primeira menstruação há muito pouco tempo, que ainda não tem regularidade menstrual, né? No interior não sabe nem muitas vezes que aquilo que elas estão sentindo é uma menstruação, não é isso, doutora? Porque às vezes é tão pouco nas primeiras que não percebe. E o que o projeto de lei diz é que depois dessas 22 semanas... Se ela realizar o aborto, ela poderá ser punida na tipologia de homicídio simples. Mesmo dentro daquelas condições. Mesmo dentro daquelas 3 condições. De qualquer condição. De estupro, de feto. E se o médico realizar, também será punido. Isso. O PL restringe até 22 semanas o direito que está garantido desde 1940. E se o médico realizar, ele também será punido. Isso. Ou seja, a mulher deixa da condição de vítima, porque ela é vítima, ela sofreu um estupro, ela é vítima, ela está em risco de vida, é uma potencial, né, pessoa vítima. Ela está gestando um feto anencefálico que não tem possibilidade nenhuma de vida, isso já está comprovado cientificamente. Então, até 22 semanas, ela não seria punida, ela é encarada como 20. E quais são as penalidades que o projeto de lei prevê A para esses prisão, casos? a pessoa pode ser Prisão de presa. até 20 anos. Entende? E a mulher chega a ser
punida mais do que o próprio estuprador. Sim. o próprio Isso. agressor. Que é isso que está gerando, inclusive, tanta revolta. É isso, é e um conflito mobilização. normativo imenso. Eu tenho um PL que entra em conflito com normas internacionais, com a Constituição, com o Código Penal. E eu tenho um PL que inverte o equilíbrio na relação jurídica, onde eu pego a pessoa da condição de vítima para a condição de homicida, né? Porque está trabalhando como homicídio, e ainda vou punir mais você do que aquele que te estuprou. É uma inversão do princípio da isonomia, da equidade nas relações jurídicas total, porque não houve nem esse cuidado. O deputado propõe sem nenhum cuidado de entender que o direito é um sistema normativo e essas normas elas vivem nessa cadeia, nesse ordenamento, que elas não podem sair fazendo um conflito de uma com a outra, a ponto de eu punir mais a vítima do que o estuprador. Quando você para, e o médico que está ali fazendo o seu dever legal de prestar um serviço de saúde pública também vai ser punido. E, novamente, lembrando, porque nunca é demais a gente lembrar quem é essa vítima. Na maioria das vezes vão ser crianças e adolescentes. E crianças e adolescentes, né? Negras, Pretas, pobres, periféricas. Isso aí está lá também no Fórum de Segurança Pública. Quem quiser acessar todos os dados está lá. Está comprovado que são meninas, adolescentes, pretas ou pardas, mas a maioria já na categoria de preta mesmo, periférica, que não teve, o Estado já negou a essa criança desde que ela nasceu, os direitos fundamentais dela, porque ela não teve uma boa escola, ela não teve, por melhor que o Estado, não teve um serviço de saúde que acompanhasse, inclusive, doutora, como chama o período em que ela está se transformando de criança para adolescente? A puberdade, né? Isso aí, as nossas filhas, a minha filha teve um pediatra, que é biatra, que acompanhou as mudanças hormonais. O Estado nega tudo isso. E mesmo essas crianças e Na essas verdade, jovens, elas não estão impunes a esse projeto de lei. Não, aí elas, como elas não podem ser presas no sistema prisional tradicional, elas vão para os centros socioeducativos. Como se criminosa fosse. Que foi outra falácia. Mas essas meninas não podem ser reclusas. Mas elas vão para o centro socioeducativo, passam 3 anos lá presa no centro socioeducativo. Porque sofreram muitas vezes uma violência. E vão ser estupradas de novo, né? E que vão ser estupradas novamente. A probabilidade é enorme. E aí o que a gente está falando é de abandono como construção política e história. De Estado, de nascimento. Essas mães, eu falei, eu acho importante reforçar, são as mães dos jovens adolescentes que morrem de violência urbana, que morrem de violência policial. Então, o que a gente está falando é de perpetuação de abandono, de falta de possibilidade de mudança de vida. E a gravidez, em todas as classes sociais, ela é um marcador de perda de remuneração. Por exemplo, mulheres que são mães, elas costumam ter menos acesso a trabalhos de qualidade e uma remuneração adequada. Imagina isso acontecendo numa menina de 14 anos que, quando a gente vai para os rincões rurais, normalmente foi filha de uma menina de 14 anos também, que gestou. O ciclo se mantém. E assim, o que a gente poderia chamar também a atenção, tentem visualizar, vocês estão nos ouvindo, uma menina de 10, 11, 12, 13, 14 anos, ela vai sair da escola na hora que a barriga aparecer. Ela vai sair da escola. E se ela tiver esse menino, com que condições econômicas e psicológicas ela vai ter? Aí esse menino vai para o mesmo ciclo da rua, da drogadição, vai cometer também ele, possivelmente, outros crimes, também de violência sexual. Então a gente está abandonando. Essa mãe dessa menina possivelmente teve um parto também difícil, dentro dessa rede pública. Aí essa menina que a gente tenta dar ela uma escola integral, mas a menina não vai mais para a escola com 10, 11 anos e uma barriga enorme, e vai olhar para aqueles coleguinhas da escola e vai dizer, foi meu pai, foi meu tio, foi meu irmão, foi meu padrasto. Então ela vai abandonar a escola e os indicadores sociais dizem que dificilmente ela volta. Isso. Então essa idade aí, ela está terminando o ensino fundamental, entrando para o 2, né? Ela vai estar nessa transição, está no 2, no começo do ensino fundamental 2. Então, como é que ela vai se empregar? Como é que ela vai se reinserir no contexto social? Então, o Estado abandona do nascimento
E aí, depois que ele faz esses sucessivos abandonos, ela sofre uma violência brutal e o Estado agora diz, eu vou te punir. Porque o PL está dizendo isso. Então, agora, se você não fizer o aborto até 22 semanas, você vai para a condição de criminosa. Você vai ser uma adolescente criminosa. Aí você vai para um centro socioeducativo. Em que pé está esse projeto de lei, No conselheira? No atual momento, o presidente da Câmara dos Deputados, que foi quem pautou em regime de urgência, se comprometeu pelas redes sociais, né, dentro de um compromisso muito mais social e político, de suspender. Ele disse que não ia colocar em votação o PL até as eleições, mas ele não arquivou, não foi arquivado. O que é muito importante é que isso tudo, esse recuo foi fruto de uma resposta muito firme, dita para as ruas, de nós mulheres. Então, nós precisamos continuar nesse lugar, muito vigilantes, porque é isso, é um recuo informal. E, infelizmente, nos processos políticos fragilizados, os corpos nossos, de nós mulheres, eles vão ser sempre... Normalmente, momentos de crise são os corpos das mulheres e os direitos femininos que são restritivos. São os primeiros a serem... Então, a gente tem que seguir muito atentas. E é importante dizer isso que a doutora está dizendo aqui, que as mulheres, os homens que acreditam na democracia, no Estado democrático de direito, no acesso à justiça, sigam vigilantes. Por exemplo, a OAB imediatamente fez o seu parecer e foi aprovado por aclamação, doutora. Eu estava lá, tenho a honra de estar nesse momento. Essas conselheiras nossas que elaboraram essas 41 laudas que está aqui na minha mão foram corroboradas por todos os conselheiros e conselheiras, mas nós não podemos deixar isso aquietar, porque ele pode voltar. Sim, e isso é uma questão tão instabilizadora numa escala não só brasileira, que a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia lançou um posicionamento explicando o procedimento da cistolia, explicando o direito ao aborto em idades gestacionais mais avançadas, né? Nós estamos falando da federação que organiza internacionalmente todos os ginecologistas e obstetras e, obviamente, é uma federação que olha para essa condição de mulheres extremamente vulneráveis. Devemos seguir juntas, não esquecer essa pauta de jeito nenhum. Precisamos que os coletivos, os jornalistas, não deixem que essa temática, de certa forma, fique num esquecimento, porque ela não foi arquivada. Ela está à mercê de um calendário eleitoral, que eu acho que política pública jamais deveria estar à mercê de calendário eleitoral, mas está. Então, nós, enquanto instituições que acreditamos no Estado Democrático de Direito, que o acesso à justiça e à saúde pública deva ser para todos e todas, e não apenas para uma fatia. Porque, se a gente olhar, meninas e mulheres que passem pelas 3 tipologias do aborto legal, se elas tiverem recursos econômicos, elas fazem rapidamente. E não estariam infringindo a lei, não. Elas fazem na lei com muito menos de 22 semanas, porque uma menina jovem tem uma ginecologista que a família com recursos já paga o ginecologista, então percebe as mudanças. Ela está inserida numa educação sexual, numa educação para direitos humanos, numa educação em saúde. Agora, as meninas periféricas, não. Então, o gap que nós temos é abissal. É a gente voltar para a idade medieval. Então, não são as meninas que demoram, é o Estado que demora a dar o acesso. Porque se eu sou de uma família com recursos, rapidamente eu manejo a justiça. Eu nem entro na justiça, mas se for necessário entrar, também entra rapidamente, porque tem um aporte de advogados, de advogadas. Agora, as meninas periféricas ficam dependentes do sistema de saúde. Vamos falar de soluções, então, agora? Quais seriam as políticas públicas ideais para combater e na contramão? Novamente, a gente olha para... A gente vai falar primeiro em relação à perspectiva do problema de saúde pública, que é aborto. Novamente, reforçar, nós temos em torno de 500 mil abortos provocados acontecendo por ano no Brasil, e metade deles vai precisar de um leito hospitalar, porque ou vai precisar de assistência por sangramento ou vai precisar de assistência por complicação. Então, a gente está falando de mutilação de corpos também, de perda de fecundidade, de uma série de outras questões, né? Então, olhando para essa questão,
como é que o mundo respondeu. E a América Latina, recentemente, tem feito uma adesão a essa resposta. Infelizmente, no Brasil, a gente está indo, está retrocedendo. No mundo todo, os países nos quais a descriminalização ou a legalização do aborto foi promovido como uma política de saúde pública, o número de abortamentos na série histórica diminuiu, porque, novamente, eu vou dizer, as mulheres tiveram mais acesso à informação. A palavra acesso é central aqui, tá? Porque é privação de direito. Quando a gente não dá acesso a uma pessoa que tem direito àquele acesso, nós estamos privando essa pessoa, inclusive, de sonhar o futuro da vida dela, que é o que acontece com essas meninas. Né? Então, onde o Estado passou a ser responsável, não de maneira punitivista, mas de maneira acolhedora, né? Os índices em relação aos direitos reprodutivos, ao número de abortamentos, ao número de mortes e complicação por abortamento, diminuiu historicamente. Então, para você que está nos ouvindo, se você quer que diminua o número de abortos no Brasil, não lute por punir meninas e adolescentes e mulheres, lute pela descriminalização do aborto, porque é a única política pública no mundo todo que se mostrou efetiva e capaz de mudar essa realidade que é tão grave, que é tão dolorosa. Nós, profissionais de saúde, que já estivemos diante de uma mulher vivendo esse momento, a gente sabe o tamanho dessa dor, sabe? E essa dor ainda é silenciada, né? Assim, então, porque é um julgamento muito forte. Muito forte. É um julgamento tão forte, Paulo, que eu estava tentando escrever um texto sobre mulheres que passam por abortamentos espontâneos também. Abortar tem um contexto cultural tão pesado, de gravidade, de culpa. E quando é natural, porque às vezes é o seu corpo, pronto, de culpa, que as mulheres que estão em situação de aborto, mesmo aborto espontâneo, e procuram um serviço de saúde, não é incomum que a primeira pergunta que seja feita para elas é: o que é que você usou para abortar? E não como que você está, como é que você está se sentindo. Isso. E aí eu complemento aqui a fala da doutora quando ela diz a necessidade de refazer a política pública, mas de uma maneira ampla. Não é apenas mudar a legislação, e eu não estou dizendo que é pouco, mas eu preciso instrumentalizar o serviço de saúde pública para que os hospitais no Brasil inteiro sejam capacitados e tenham salas, eu sempre chamo salas de acolhimento. Essa mulher que chega ou querendo fazer o aborto dentro das tipologias, ou após uma descriminalização, ou um aborto espontâneo, que ela seja acolhida numa sala com carinho, com respeito àquela dignidade, aquele corpo que tem uma dignidade e está jorrando. Está jorrando de dor, jorrando de sangue, sem julgamento. E que eu possa dali, porque o sistema de saúde até hoje não tem. Por mais que a doutora esteja lá e faça um rito da obstetrícia, mas essa mulher precisa depois de um psicólogo, essa mulher precisa de um assistente social, essa mulher, muitas vezes, ela precisa ser reinserida no mercado de trabalho, reinserida na própria família com um aporte psicossocial. Tem que ser um cuidado integral. A saúde não é só a obstetrícia, e não que seja pouco, eu não estou dizendo que é pouca, doutora, eu estou dizendo assim, ela é plural. O direito vence se houver a negativa, vai lá para assegurar. Mas eu preciso assegurar não só o fato, o ato ali, a cirurgia, vamos chamar, o procedimento. Eu preciso assegurar o antes, o durante e o depois. Né? E a mulher chega numa... Eu vou muito às escolas dar palestra sobre violência, sobre direitos humanos. E quantas meninas jovens, depois que eu termino a palestra, não perguntam nunca na palestra. Na palestra ficam todos silentes. Eu instigo e não me pergunto. Terminou a palestra, todas vêm me dizer: doutor, essa violência eu busco aonde? Aí eu digo: é Casa da Mulher Brasileira. Essa outra eu vou aonde? Você vai lá no hospital universitário. Porque ao julgamento, elas têm medo de perguntar e serem julgadas socialmente. Isso que a Ana Paula está falando, aqui. Se a violência é sistêmica, a resposta não pode ser pontual. Tem que ser sistêmica. E onde procurar uma assistência? Essas meninas que têm dúvidas, as mulheres que buscam acolhimento, onde encontrar? Aqui em Fortaleza, no Ceará, mas em Fortaleza com mais efetividade, existe uma rede de pontos de luz, em que tenta se organizar o acolhimento e a assistência. Existem alguns pontos de atenção, em especial, hoje, a maternidade que absorve o maior número de assistência é a maternidade escola, Assis Chateaubriand, mas o Gonzaguinha do Zé Walter também absorve, também tem um serviço, e
o Gonzaguinha de Messejana, que historicamente fazia esse serviço, como passou o processo de reforma, agora vai ser reinaugurado, a gente espera expandir. Mas é muito importante a gente pensar em peregrinação. Aqui no Ceará nós temos meninas peregrinando para ter direito ao aborto legal, peregrinando para parir, no Brasil como um todo. Né? Imagine então, que elas são revitimizadas, né? Porque cada vez que ela vai no hospital contar e a não história, consegue, mas antes delas chegar à negativa, se for o caso, ela conta a história toda. Então ela revisita aquela dor toda. Não consegue naquela unidade. Ela Aí vai pra aí outra vai unidade. revisitar aquela dor imensa de violência novo. ela dentro de uma conta a violência, história, infelizmente, de uma maneira não muito incomum. Ela recebe uma nova violência, um julgamento moral, e é negado o direito. Aí ela vai e, às vezes, essa peregrinação, ela não é garantida, ela não vem pelos caminhos do Estado, não. São famílias que se organizam para pegar ônibus a 500 quilômetros de distância, numa precariedade imensa. Sabe, né? O que eu tenho dito muitas vezes também é que nós, mulheres, nessa peregrinação que nós estamos falando aqui, a gente sangra antes do aborto existir. Porque a gente sangra nessa dor. Cada vez que eu conto a história, eu sangro na dor, eu sangro internamente, assim, simbolicamente. As pessoas pensam muito no aborto, naquela situação, naquele sangue físico. Eu digo, o sangue que dói é muito maior, o psicológico. Imagina né? só para essa jovem, essa menina, se recompor depois de tudo isso. É né, difícil, gente? Thaís. Se dificílimo, não um tiver trauma que aporte fica- psicológico, não... Com todo o apoio sistêmico, é difícil, né? Porque é uma violência que marca o corpo, e aí o corpo não é só o corpo físico, é a história de vida, é o História direito de de sonhar vida. mesmo. É a dignidade daquela É a dignidade pessoa. humana, exatamente. Bom, estamos chegando já à parte final do nosso podcast. Eu queria deixar um momento para que cada uma deixe suas considerações finais, deixe a sua fala de impacto, de acolhimento, o que desejarem falar nesse momento. Querem começar? Posso começar. Eu queria conclamar à sociedade cearense, a todos que irão nos ouvir, que olhem as meninas, adolescentes e mulheres sem julgamento. Dê a elas o direito de exercer os corpos que são delas. Eu sempre digo, os nossos corpos são nossos. E nós devemos proteger os corpos das nossas crianças, adolescentes e mulheres. Porque essa é uma missão internacional, está lá no ODS, está lá em todas as tratativas. Mas enquanto seres humanos, nós precisamos ter um olhar social mais empático, menos julgamento e mais acolhida. Assim a gente talvez tenha um tecido social mais equilibrado, porque o Estado já nega diariamente, da hora do nascimento até, se for o caso, a necessidade a essas meninas e mulheres. Então, assim, que possamos pensar em efetivar esse artigo 8º, sabe, levar a educação e direitos humanos para todos os níveis educacionais. Você que é dono de escola, que esteja nos ouvindo, que nos chame. A OAB está à disposição para ir. A Comissão da Mulher tem feito um trabalho belíssimo, sempre de proteção e empoderamento das mulheres. Nós temos o Grupo Rebento, que tem feito um trabalho também belíssimo no tecido social. Nos chamem que a gente vai lá, porque também pela educação sexual, educação em direitos humanos, será possível transformar. Eu acho que esse é o caminho. Doutora Liduína. Eu queria só tentar falar com cada um, que olhe para essa menina, essa adolescente, essa mulher, não como alguém muito distante, porque ela não está muito distante de você que está nos ouvindo. A gente pensa que isso acontece. Ela está muito próxima. Longe. E aí a pergunta é, e quando você reconhecer numa pessoa que você ama e que está próximo de você, a privação de direito diante de uma violência dessa? Talvez isso faça mudar um pouquinho o julgamento que se faz a respeito disso. Então, eu acho que é muito importante que todo mundo compreenda que nós não estamos falando de algo que é exceção, de algo que está distante. Todas e todos nós conhecemos alguém que passou por essa situação. Sim. Não há dúvida disso. Tá? Então, a gente precisa ter responsabilidade histórica, responsabilidade social, responsabilidade como profissionais do direito e da saúde em buscar alternativas. Tá? E as alternativas parecem não ser as mais fáceis do ponto de vista moral, mas são as que são mais efetivas. Então, assim, você tem todo o direito de ter as suas crenças, novamente reforçando o que a Ana Paula falou, que é muito importante, porque isso se confunde muito, o Estado é laico.
e a gente precisa garantir isso. Você tem todo o direito de ter as suas crenças, mas você não pode determinar a partir das suas crenças o que uma outra pessoa vai escolher para a sua vida e para o seu corpo, especialmente quando ela já tem um direito garantido, mas eu amplio para qualquer situação. Então, é isso, que a gente não olhe como algo distante, porque não é. Eu tenho 30 anos de profissão, então nesses 30 anos de profissão eu não tenho nenhuma dúvida, porque quando eu dava plantão de emergência no SUS, era uma situação que se repetia a cada plantão, em todos os plantões. Tá? Então, é uma realidade que é muito cotidiana e a gente precisa encarar com seriedade, porque coincide essa realidade muito cotidiana com a condição de vulnerabilidade de raça, de classe e de gênero que mata mulheres ou que mutila mulheres, quando a gente pode evitar isso. Perfeitamente. Conversamos hoje no podcast A Vida Delas, do Diário do Nordeste, com a doutora Liduína Rocha, que é médica obstetra, representante do Coletivo Rebento, Ana Paula Araújo, conselheira federal da UAB, a quem eu agradeço imensamente pela participação, falas importantíssimas, esclarecedoras, necessárias, para que realmente tragam realmente informação para mulheres que nos assistem nesse momento. Muito, muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Gratidão. É isso. E vai terminando esse podcast que abordou o PL do aborto, falando também sobre as consequências para a vida das mulheres. Obrigada pela sua participação. Estamos sempre presentes toda semana, toda segunda-feira, no canal do YouTube do Diário do Nordeste. Também estamos nas principais plataformas de áudio. E aos sábados estamos às 8 horas da noite na querida Verdinha. Você que nos assiste todos os sábados pela Verdinha, ó. Um cheiro grande para todos vocês e até a próxima. Até o próximo episódio do podcast A Vida é Delas. Tchau, gente. Até mais.